Novas configurações de família mostram que a estrutura familiar pode ir além do tradicional. Na Câmara dos Deputados, parlamentares discutem o Estatuto da Família. A comissão especial formada para debater o tema já aprovou o texto principal do Estatuto, que define como família a união apenas entre homem e mulher. O projeto é polêmico por não considerar a união entre pessoas do mesmo sexo. É sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje, que tem a presença do deputado Flávio Serafini. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao programa de hoje. Obrigada, deputado. Deputado, é comum para a gente se deparar com casais homossexuais, mas a gente ainda vê uma barreira na sociedade de aceitação, né, em relação ao conceito familiar que tem a presença deles. O senhor acredita que isso está ligado a questões culturais? Eu acredito que sim, e acredito que hoje está se aflorando uma disputa também muito baseada em concepções religiosas, né? A gente sabe que ao longo do tempo tem registros históricos da existência de práticas homossexuais de diferentes formatos ao longo de toda a história da humanidade, inclusive de outras espécies. Ao mesmo tempo que, obviamente, também há um histórico de relações heterossexuais, né? Isso é evidente. Mas no último período a gente tem assistido a um acirramento desse debate, né? A gente, por exemplo, esse Estatuto da Família que você fez referência, ele nos traz, né, duas reflexões fundamentais para começar a conversar. A primeira, se compete à lei dizer o que não pode e o que pode ser uma família. Por que tem que ter uma definição legal que, ao estabelecer o que pode, cria um largo campo de exclusões do que não poderia, excluindo de direitos, excluindo de acesso a políticas públicas, alimentando preconceitos, alimentando ódios. E segundo, que ao definir em lei isso, a opção por esse Estatuto da Família é por um formato restrito. E ao fazer essa opção pelo formato restrito, acaba acirrando ainda mais a discriminação, o preconceito, ou seja, foge aquele padrão que não somente as religiões prendem, mas se esse projeto for aprovado, né, famílias diversas, como a gente tem hoje no Brasil, fugirão não só ao que determinadas religiões pregam, mas fugirão também ao que a própria lei vai estar estabelecendo, o que evidentemente é mais um elemento para alimentar as diferentes formas de discriminação. O senhor tocou no ponto da questão da religião. A gente sabe que a bancada, a maioria que votou a favor do Estatuto é de bancada religiosa, evangélica, cristã. A gente está aqui com jovens para debater sobre esse tema. Isaac, você é cristão, né? Eu queria que você desse a sua opinião em relação a isso, se você concorda com essa exclusão do Estatuto. Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade, primeiro, de estar aqui conversando com um deputado e falando abertamente na TV sobre isso. Enquanto cristão, nós passamos pela definição do conceito de família como qualquer pessoa poderia se dar a fazer. A gente passa também por um esforço em conceitualizar a família que nos é intrínseco enquanto humanos. Primeiro, a família, me atendo à definição do próprio legislativo sobre isso, seria a reunião de seres interdependentes. Fazendo um adendo a essa afirmação, eu diria que a família é uma reunião de seres interdependentes que são capazes de responder uns pelos outros. Dizer que a família ela está restrita ao fator congênito e, sendo mais específico, sendo restrita ao fator de união heterossexual com prole, não acredito nisso. Essa é uma das grandes defesas de quem defende o Estatuto, é de que homem com homem, mulher com mulher não é capaz de gerar, né? Porque o que acontece? A pauta, a razão dessas relações é necessariamente o amor. Quando existem diversas associações dessa maneira, e essas associações em coletivo estão ligadas pelo amor, nós temos que existe um senso de comunidade. Esse amor está ligado ao afeto, que eu queria conversar com a Nicole em relação a isso. Nicole, você é homossexual, tem um filho, né, de 10 anos. Eu queria que você falasse atualmente como que é a sua estrutura familiar. Então, o meu filho tem 10 anos, eu sempre criei meu filho. Na época que eu tive meu filho, eu tinha uma relação com uma outra mulher, tive outras relações e o pai cria esse filho comigo e as avós, né? A avó paterna, ela inclusive sempre foi mais presente, porque a minha mãe, ela trabalhava muito, enfim.
E a gente tem uma relação muito tranquila, a gente compartilha os horários de lazer, a gente compartilha, inclusive, a loucura de levar para um hospital, se está doente, leva para o colégio, busca no colégio. O totalmente não tradicional dá certo, né? No caso de vocês. Dá super certo. E o Theo é incrível. Eu estava comentando com vocês antes, né, sobre aquela história da creche, quando eu tive que tirar ele da creche e levar ele para uma escola, ele sentia muita falta dos amigos, então eu levava ele no final para que ele visitasse os amigos. E aí eu ficava 10, 15 minutos esperando do lado de fora e eles brincavam, até que teve um dia que ele falou: mamãe, entra aqui, entra aqui. Aí eu entrei e aí tinham em torno de 25 crianças. E aí ele falou: mamãe, fala para os meus amigos que você é casada com uma mulher. Eles não estão acreditando. E aí eu falei: sim, é verdade, eu sou casada com uma mulher. Mas fala para eles, mamãe, que você é casada, não sei o quê. Eu falei: sou. Aí ele: mas pode? Eu falei: claro que pode. Mas mulher com mulher pode? Eu falei: claro que pode. E nisso estava a diretora e a tia me olhando, elas estavam super tensas com aquela situação. E eu me deparei com uma situação que foi libertador para mim, porque eu criei meu filho dentro de um padrão de liberdade e de respeito. E eu quero muito que ele aprenda a se defender caso tenha algum tipo de agressão. Ele já passou por problemas sérios em relação a isso? Não. Eu acho que ele é muito tranquilo. É mais um temor de mãe. Não só de mãe, mas eu acho que de militante LGBT. Sim. Eu acho que é muito complicado esse debate nas escolas, inclusive a questão de gênero está sendo debatida, ou seja, não está sendo debatida, porque a palavra gênero está sendo proibida de ser debatida nas escolas. E aí, por fim, finalizando essa história, aí as crianças todas reunidas levantaram a mão. Ele falou: mamãe, todo mundo quer perguntar. Eu falei: quem mais quer perguntar o quê, né? Eu falei: o que mais vão perguntar? E aí, nesse momento, levantou a mão, assim, uma menina atrás: tia Nicole, é verdade que tem piscina na sua casa? Eu falei: tem, não é? Ou seja, as crianças não têm preconceito. As crianças aprendem a ter preconceito. Os adultos... Mas acho que você tratou num assunto que eu acho que é muito importante, que é da educação. A gente tem assistido hoje, por exemplo, a uma ofensiva da bancada evangélica para que não se discuta mais gênero nas escolas. Quando a gente sabe que a ampla maioria, por exemplo, dos casos de violência doméstica, da violência contra a mulher, são casos de violência doméstica, que tem a ver com uma visão que o homem tem de alguma forma, se achar no direito de controlar o corpo da mulher. A violência doméstica tem muita relação com essa visão machista, patriarcal, né, daquela família onde o coronel mandava nos filhos, na mulher e nos escravos. Né? Isso ainda deixa raízes muito fortes na nossa cultura. E esse projeto do Estatuto da Família, ele vai também nesse sentido de tentar transformar o ambiente escolar num espaço de construção de uma determinada concepção. Ele prevê que ações na educação para fortalecer a família. Na verdade, hoje no Brasil, a gente já tem uma série de políticas públicas voltadas para o fortalecimento da família. A ação dos conselhos tutelares, a ação de todo o sistema socioeducativo, ele tem como fundamento a ideia de fortalecer a família no cuidado das crianças, mas trabalha com uma ideia de fortalecer a família no sentido amplo, no sentido de que realmente existe. Uma pesquisa recente do IBGE mostrou que menos de 50% das famílias no Brasil são formadas por um casal heterossexual com filhos. O que esse estatuto tenta fazer é recolocar esse modelo como modelo padrão a ser seguido e, de alguma forma, imposto para a sociedade e criar nas próprias escolas um processo de imposição. Na verdade, isso é um retrocesso que tem como pano de fundo o questionamento do Estado laico. Por que vai se impor um modelo de família? Se existem diferentes visões na sociedade, né, os cristãos podem seguir aquele modelo de família que acham que é mais adequado à sua crença. Os umbandistas, o que é mais a sua crença. Os ateus, a sua crença. Aqueles que não pautam a sua construção familiar pela religião também podem fazer isso da sua vontade. Acho que o mais importante é que a gente não tente impor um determinado modelo que acaba sendo um alimento para o autoritarismo. E não é só casais homossexuais. Existem famílias estruturadas, criadas por vós, né? Tios, enfim, existem inúmeros formatos, não só exclusivamente a diferenciar entre heterossexuais e homossexuais. Né? Inclusive no estatuto, né, que eles querem aprovar
desse novo formato de família, né, que é uma coisa enlouquecedora. Os avós que criam seus netos também não são... não têm a garantia dos direitos. Mas isso é uma coisa absurda. Que retrocesso é esse? Os direitos humanos estão aonde? Enfim. As tias, e a gente ainda tem um problema que esse projeto, ele define, né, a união entre homem e mulher ou um dos dois com seus descendentes. Exclui todos os outros formatos. Só que, na realidade, existem todos esses outros formatos. E tenta direcionar a política pública, as diferentes políticas públicas de assistência social, de saúde, de educação, para esse modelo que o projeto tenta impor. Falando, inclusive, em prioridade em atendimento em determinados serviços públicos. Aí, então, a tia que cuida do sobrinho, ou a avó que cuida do neto, né? Esses formatos de família vão ter menos assistência do Estado, porque uma determinada bancada, de um determinado ponto de vista, resolveu impor uma legislação. Esse é um debate muito importante para a gente fazer, né? E realmente não se trata só de excluir as famílias homossexuais, né? Acho que é um esclarecimento importante. Se trata de excluir todos os modelos que fogem do padrão heterossexual ou, né, de uma vinculação direta, biológica, do pai com o filho ou da mãe com o filho. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente vai continuar essa conversa. Não sai daí não, a gente volta já já.